Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos retornando aqui com as nossas videoaulas. Algumas aulas vão ser complementares às que já existem, até porque nós estamos trabalhando religiosamente em cima das avaliações de treinamento. As aulas, elas dizem respeito ao que foi preconizado nas avaliações de treinamento. Então, com isso, algumas aulas ficaram sem ser colocadas à disposição. Nós estamos agora retornando, eu peço desculpas. Vamos fazer a nossa apresentação, né? Então, quando você fala da segunda revolução industrial, a necessidade de aumento na produção dos bens de consumo, o surgimento de novas tecnologias, foi o que impulsionou a segunda revolução industrial. Quando ocorreu a segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial, nos idos de meados do século XIX, a partir de 1850 e 1860, já com outros aspectos, não aqueles da revolução industrial da Inglaterra de 1750, ou seja, 100 anos depois, né? Mas é um prosseguimento do processo de industrialização do próprio mundo e particularmente da Europa, que era quem mandava na época, ok? O mundo ganhava velocidade com o aproveitamento da energia elétrica e o petróleo. Taylorismo e Fordismo buscariam justamente otimizar a produção industrial e aumentar o Taylorismo e o Fordismo. Tá? Não vamos esquecer que Henry Ford, o cara que criou a máquina de produzir veículos, né, populares, e foi quem deu uma nova estrutura de processo administrativo e logístico para as fábricas, ok? E começava a ser criada uma cultura de produção em massa, ou seja, o mundo crescendo, o consumismo crescendo, havia necessidade de produzir muito para se vender muito e vender barato. Vender barato, e com isso você gerava emprego. Você ainda não tinha aquela tecnologia de ponta em que a máquina substitui o homem. Pelo contrário, o homem mandava no processo. Ok? O Taylorismo. O que foi o Taylorismo? A administração científica é um modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor. Ou seja, ele pega, olha só, de 1856 a 1915. Ou seja, o espaço do início e da continuidade da segunda revolução industrial. Ele é considerado o pai da administração científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração de empresas. Ele tem como característica a ênfase nas tarefas a serem executadas por cada pessoa, por cada trabalhador, objetivando o aumento na eficiência no nível operacional do processo. Ok? O que ele buscava? Ele buscava um maior rendimento do serviço do operariado da época, que era desqualificado, e tratava com desleixo pelas empresas. Ou seja, o operariado naquela época, tanto em qualquer lugar no mundo, e principalmente já no Novo Mundo, nos Estados Unidos, era de baixa qualidade, não tinha as especialidades que tem hoje, né? Não existia ninguém altamente formado. Então, eram empregados usados para apertar porca, apertar parafuso, né? Era trabalho mecânico, ok? Então, vem aí uma ideia de estudo de tempos e movimentos que mostra que um exército industrial desqualificado daria baixa produtividade e lucros decrescentes, forçando as empresas a contratarem mais operários. Isso é tão válido, é tão importante, que eu lembro muito bem, na década de 80, quando nós fizemos o curso lá de manutenção alto da Escola de Material Bélico, era um curso de 1 ano, não era? E você aprendia na fase das oficinas o processo de tempos e movimentos, ok? Para ver, para otimizar o trabalho, ok? As linhas de produção para montagem em série, né? Tá vendo aí o Ford, né? Era o carro padrão da época. E aí
Após o processo de Ford, vem o tal do pós-Fordismo, tá? Ou Toyotismo. Toyotismo todo mundo lembra da marca Toyota japonesa, né? Conhecida mundialmente agora, né? Vamos lá. Ao invés de se entrar na produção em massa, carregado do Fordismo, o modelo pós-Fordista fundamentava-se na ideia de flexibilidade. Por isso trabalhava com estoques reduzidos, voltando-se para a fabricação de pequenas quantidades. Ou seja, quando antigamente você trabalhava com grandes estoques, e aí você ficava com a prateleira repleta, e com isso você perdia dinheiro, porque podia se tornar obsoleto aquele produto e ninguém querer comprar, você passa a trabalhar através de uma coisa chamada oferta e demanda. Ou seja, qual é a minha demanda? Qual é a necessidade? Eu não preciso produzir 100 unidades. Se eu produzir 50, eu atendo à demanda da atualidade. Então eu trabalho com o meu estoque regulado pela minha demanda. E não apenas para produzir e estocar bastante. Não, não é isso. Ok? O sistema Toyota de produção é o simples Toyotismo, considerado um dos expoentes do pós-Fordismo. A finalidade da organização era suprir a demanda colocada no momento exato, se não me engano é chamado de just-in-time, bem como atender um mercado diferenciado e dotado de públicos cada vez mais específicos. Então, muito bem direcionada. Acompanhar as rápidas transformações dos padrões de consumo, ou seja, é aquilo que nós tínhamos acabado de falar. A modificação no padrão de consumo. Eu não quero mais usar este tipo de ferramenta, usar este tipo de produto. Eu preciso de um produto diferente. Então eu vou trabalhar de acordo com a necessidade, as especificações e a demanda. Ok? Apesar das maravilhas, das novidades do Toyotismo trouxe, esse modo desencadeou um elevado aumento de disparidades socioeconômicas e uma necessidade desenfreada de aperfeiçoamento constante para si. Então, pessoal, até uma próxima aí. Nós vamos retornar depois com mais uma aula sobre assuntos da AT2 para fechar essas videoaulas da AT2 de geografia, ok? E aí, a partir de amanhã, nós começamos aulas da AT2 de História. Até uma próxima aí e vamos ver como nos comportamos, ok?